Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Abra suas Bíblias comigo. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Quando nós oramos, o Espírito Santo do Senhor se aproxima, quando nós buscamos a presença do Senhor em verdade. Inclusive, irmãos, nós temos que tomar alguns cuidados com aquilo que nós pedimos em nossas orações. A gente tem que saber o que a gente pede. Durante essa semana, não sei o dia, eu deitei, estava dormindo. Quando foi 3 horas da manhã, eu despertei. Não vou nem olhar para o lado, não, vou olhar só para os irmãos aqui, viu? 3 horas da manhã eu despertei. E virei para um lado, virei para o outro. Falei, Senhor, eu vou orar aqui rapidinho, tá lá deitado mesmo, viu, Senhor? E falei com Deus ali e nada, sabe? Hoje, sequinho. Aí eu levantei, orei em pé, fui lá para o escritório e li, acho que até 4, 5, 6 da manhã, não sei, um dia estava clareando, fui fazer café. Aí no outro dia eu descobri, mais tarde um pouquinho, o que tinha acontecido. Eu estava fazendo um barulho que alguns homens mais fortes fazem, sabe? Roncando. Aí alguém orou. Ô Deus, tira o ronco dele, para mim poder dormir. Tirar um ronco, Deus não tirou não, mas me acordou de uma forma que eu não consegui dormir. Então, cuidado, irmão, com o que você pede. Deus ouve. Tá vendo que ela tá rindo? Passei a madrugada toda, irmãos, lendo a Bíblia, lendo. E eu tenho dificuldade em ler à noite. Ela não, ela lê. Eu não. Eu começo a ler à noite, ou fecho assim, ó, durmo sentado, durmo em pé de qualquer jeito. E não, li a Bíblia assim a madrugada toda. Devido a uma oração, né? Então, cuidado com a oração, irmãos. Lucas, capítulo 15, versículo 22, é uma passagem muito conhecida, né? A palavra do Senhor diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Os irmãos podem se assentar glorificando. Irmãos, isso é uma passagem, né, muito conhecida por todos nós. Acho que quem não leu, né, ainda, mas eu creio que já ouviu a ministração sobre essas parábolas que se encontram aqui em Lucas, capítulo 15, né? Nós temos aqui 3 parábolas com sentidos um pouquinho diferentes, né? A primeira fala aqui da parábola da ovelha perdida, né? Que o pastor estava voltando com as ovelhas deles e uma dessas ovelhas se perde no caminho. Ele tem que deixar as 99 ali. Lá fala no deserto, mas é aprisco. No deserto também tinha alguns apriscos onde se guardava, seria um cercado onde se punha ali as ovelhas e vai buscar uma. Porque a ovelha, a representatividade dela é um animal dócil, que se você não levar ele para comer, não levar ele para beber água, ele morre de fome. É o pastor que tem que conduzir. A outra parábola fala de uma dracma. Quando fala de dracma, né, está falando aqui de uma moeda. E por falar na mulher, geralmente as mulheres israelitas, quando ia casar nessa época aqui, cada uma delas ganhava em torno de 10 moedas. Então essas moedas eram um presente de casamento, onde tinha um valor muito grande para aquelas pessoas. Então o porquê, né, dela acender uma candeia, dela procurar essa dracma. E a terceira parábola é aquela que todo mundo fala, né, do filho pródigo. E nessa parábola a gente consegue tirar 50, 100, talvez até mais sermões, só nessa do filho pródigo. E é interessante que, quando nós lemos
essas passagens e tentamos, né? Porque Jesus ele usava parábolas, né? No sentido de contar a história para nós, para que fosse mais fácil o nosso entendimento. Então ele usava as coisas que ele tinha ali em volta, as coisas da época dele. Então assim, quando ele está falando aqui da ovelha, como eu já disse, é um animal praticamente sonso, aquele animal que precisa ser guiado e às vezes ele se perde. Então ele se reflete talvez a um novo convertido, alguém que está chegando à igreja que você tem que acompanhar, que você tem que cuidar, que você tem que direcionar. E isso muitas das vezes não é função só do pastor, é do pastor, mas não é só dele, né? E quando fala da dracma, já fala de um objeto inanimado que alguém tem que procurar. Mas o interessante é que a dracma foi perdida onde? Dentro de casa. Essa palavra está nos dizendo que às vezes tem pessoas, cristãos, que se perdem dentro da igreja. Ele está dentro da igreja, mas ele está perdido. Ele não sabe o que ele está fazendo ali. Ele não tem um compromisso. Ele não tem uma direção para fazer as coisas. Ele vem para a igreja por vir. Mas aí nós chegamos nessa parábola do filho pródigo. E ela nos traz uma direção muito interessante. Que quando nós olhamos, nós precisamos entender, né, que o início dessa parábola fala de um homem que tinha dois filhos, né, o mais moço e o mais velho. E quando eu lia essa passagem, mais uma vez, né, o Senhor me trouxe uma reflexão, né, que eu já preguei sobre o filho pródigo, acho que 2 ou 3 vezes, mas o Senhor me trouxe uma reflexão um pouco diferente, e eu fiquei ali refletindo e prestando atenção, e o Senhor falava comigo de uma forma diferente do que ele sempre tinha falado sobre esta parábola, que às vezes nós não prestamos atenção. Aqui fala de 2 filhos, né? Isso nos leva a entender que dentro da igreja do Senhor, porque aqui o pai da parábola representa Cristo, representa o Senhor Deus, e os filhos representam nós, os seres humanos. E quando nós entendemos que a parábola fala de 2 filhos, nos leva a entender que na igreja nós temos, às vezes, esses 2 tipos de pessoas. Os crentes mais novos e os crentes mais velhos. E que, às vezes, tem entre um e o outro alguma divergência, porque eu cheguei primeiro, porque eu estou aqui há mais tempo, eu sou mais crente. E quando nós lemos a palavra do Senhor, não é assim que ela nos direciona. Porque tem irmãos, eu não estou falando especificamente da nossa igreja, estou falando de crente. Mas tem irmãos que acham que só ele vai para o céu. Tem irmãos que acham que só ele louva, só ele ora e Deus responde. E não é assim. Todos os cristãos, todos os filhos de Deus, quando está na dispensação do Senhor, porque o Senhor não ouve oração de pessoa que não está em obediência. Não precisa preocupar, não, irmãos. Se a pessoa é desobediente, pode não está na presença de Deus, a oração dele não chega ao trono. A oração chega ao trono, nós temos que estar com o coração limpo. Uma das primeiras coisas que exige, limpa o teu coração. Tanto é que a palavra de Deus fala para você orar, para você falar com Deus, você entra no seu quarto em secreto, ou seja, esteja ali, ó, tranquilo, você e Deus. Não tem como entrar na presença de Deus em pecado, né? Errado, torto, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, às vezes, nós temos que trazer isso para nós, que Deus, Ele não gosta só de um filho. Deus, Ele gosta dos 2 filhos. Deus, Ele não considera que esse é santo, esse é pecador, não. Todos nós temos os nossos erros, temos os nossos defeitos, que tentamos corrigir todos os dias. Viver a obediência à palavra de Deus. Aí quando nós lemos essa parábola, nós começamos a entender o propósito de Deus. Aí nós vemos que entre os 2 irmãos existe uma certa rivalidade. É uma palavra até um pouco doída de falar, rivalidade. Mas às vezes nós vemos isso entre irmãos. Às vezes nós vemos isso entre famílias, entre maridos e mulher.
entre pais e filhos, filhos e pais. Rivalidade. E a palavra de Deus, ela não coaduna, ela não aceita, né? Mas aí eu posso escutar algum irmão falar assim, não, pastor, mas ninguém... Não, irmão, é uma rivalidade velada. Você sabe o que é velado? É algo escondido. É uma rivalidade maquiada. Tipo assim, homem quase não faz maquiagem, ou não deve fazer, né? Eu não faço. Mas a mulher, geralmente, assim, algumas que fazem maquiagem, elas fazem pra quê? É pra esconder alguma coisa na pele, não é? Então, assim, quando a gente fala de uma maquiagem, é porque você está escondendo algo. Então, existe isso, às vezes, dentro da igreja, entre irmãos. Existe isso dentro de casa, entre família. Uma disputa. Que eu sou melhor, que eu que faço, eu que resolvo. E não é assim. Nós somos todos filhos. Deus não tem filho único. Esse aqui que é o filho, não. Filhos. A palavra de Deus fala que, ó, certo homem tinha 2 filhos. Não é um. E às vezes nós não compreendemos isso. Então, assim, às vezes nós pensamos que, não, mas eu com 15 anos, né, o pastor Del Caio, com 15 anos eu já era crente, irmãos. 15 anos eu já ia para a igreja. Com 15 anos, ou seja, eu estou aí com mais de 30, então, assim, tem bem uns 40 anos de crente, de ir na igreja, de sentar no banco da igreja. E aí, quando nós tem uma parábola que eu estava lendo, né, que esse dia eu fui forçado a ler a Bíblia muito, né, de madrugada. Então, tem uma parábola que eu estava lendo que fala de um senhor que saiu para contratar pessoas para trabalhar no vinhedo dele ali, para colher as uvas, né? E aí ele sai a primeira hora, que é 7 da manhã, e contrata uma turma. Ele sai a terceira hora, que é 9 da manhã, contrata outra turma. Ele sai a sexta hora, que é meio-dia, para eles, né? Contrata outra turma. Ele sai a nona hora, que é 3 horas da tarde, contrata outra turma. E aí ele paga todo mundo com o mesmo salário. Alguns acham ruim, porque eu estou em Deus de ser e tal, mas isso representa a palavra de Deus. Eu não estou falando de santidade, estou falando de estar na igreja. Eu tenho quase 40 anos de igreja. Mas eu e o que converteu aqui hoje, nós dois vamos para o céu junto. Não é o tempo, é ser filho. E às vezes nós não compreendemos isso, às vezes nós achamos que nós temos alguma coisa a mais, que nós, não, mas o Senhor já me deu carro, eu tenho eloquência. Eu falo, para Deus não adianta eloquência, irmão, para Deus não adianta diploma, para Deus não adianta o seu carro, o seu salário, para Deus é obediência, obediência à palavra. Então nós temos que entender que não adianta, né, eu falo isso em casa, às vezes, para o menino, algum conhecido mais rico, mas eu falo, irmãos, não queira aparecer, não. Você já viu um ditado que fala assim, prego que aparece, leva o quê? Martelada. Seja igual ao seu irmão. Seja igual, todo mundo irmão. Porque às vezes nós queremos, né? Ser às vezes um pouquinho melhor, porque eu faço, eu deixo de fazer. Não, não seja não. Seja humilde. A palavra de Deus fala que quanto mais você cresce, mais você desce. Quando nós lemos o que é a função de um pastor, ela não diferencia em nada de função do diácono. Ele tem que voltar a ser diácono. Ele só tem mais responsabilidade, mas ele tem que fazer a mesma função. Às vezes não, às vezes nós pensamos que eu sou o juiz da igreja. Às vezes quando eu estou sentado ali, eu já vi, hoje não, acho que os irmãos costumam mais comigo, os irmãos que ministram, né, que os irmãos às vezes ficavam preocupados na hora que ia ministrar. Fala assim, rapaz, o que é com o pastor, né? Que eu escutei um dia de um pastor, né? Eu sentado lá olhando, mas prestando atenção na ministração, e depois ele falou para mim, rapaz, eu fico preocupado com você estar olhando para mim. Eu falei, mas o que foi, pastor? Não, eu fico pensando, o que esse teólogo está me examinando? Porque, pastor, eu estou prestando atenção na palavra. Eu não sou juiz, não. O juiz da igreja não sou eu. Eu sou o pastor. É óbvio que se tiver alguma palavra diferente, eu vou conversar com o irmão depois. Mas errar nome, isso é erro teológico, isso aí qualquer um troca. Então isso não é errado.
Então nós temos que entender que eu não sou o dono da igreja, os irmãos não é o dono da igreja, o dono da igreja, o juiz da igreja é ele. É ele quem direciona, é ele quem coordena, é ele quem fala. Então nós temos que entender isso, que nós somos todos filhos. E aí quando eu li isso aqui, eu comecei a prestar atenção em alguns erros que o filho, né, mais moço, cometeu e que nós temos que fugir de todas as formas de cometer. Um dos primeiros erros que ele comete, e que eu acho interessante, né, que a gente fala, o erro dele foi devido ao excesso, talvez, de inteligência. O filho mais novo, todos os dois eram inteligentes, por quê? Porque eles sabiam os direitos deles. Mas qual foi o erro dele, a soberba dele na inteligência? E que às vezes nós temos essa soberba, irmãos. Às vezes pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento, aí nós temos essa mesma soberba que ele teve. Nós não podemos errar por causa da nossa inteligência. Nós não podemos achar que nós podemos caminhar sozinho por causa da nossa inteligência. O que o filho mais novo fez? Devido à sabedoria e inteligência dele, ele pediu a parte do pai, ou seja, o que era dele, ele tirou da mão do pai e foi viver sozinho. E às vezes nós encontramos pessoas assim, pessoas que querem viver por conta própria, pessoas que não querem estar na dependência de Deus. Eu não estou aqui falando que aqui fala de bens, mas eu estou falando nossa vida. Às vezes nós temos dificuldade em conversar com Deus e nos colocar diante dele, pedindo ele direção para as nossas vidas, direção para o nosso dia a dia. Porque não, eu já sei como é que resolvo isso, eu já sei como é que eu faço isso. Não, eu sei tocar bateria, só sentar aqui e tocar. Não, irmão, ora primeiro. Não, mas eu sei. Não, irmão, seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Tem uma ilustração, eu já usei ela, eu gosto muito. Que eu sempre falo, o ser humano, né, a maioria, assim, que quase que tem um carro, é pessoas habilitadas, né, ou para carro ou para moto. Então, se você tem uma habilitação, você passou por um teste, fez ali, se for moto, fez cone, que não é tão fácil. Se for carro, tem que fazer baliza, estacionar, olhar no retrovisor, uma porteira, não é? Realmente o coração faz assim, ó, eu não lembro quando eu fiz, que eu fiz foi de ônibus, não sei nem se tinha baliza mais. Eu sei que estacionava o ônibus, mas não lembro mais não, muitos anos. E quando a gente sai dali, né, que eles falam, tá aprovado, passa uns dias, você pega a sua habilitação, você pode fazer o quê? Você pode entrar no seu carro e dirigir normal, não pode? Então por que que o crente, estou falando de crente, quando ele entra no carro que ele vai sair, Senhor, senta aqui do lado, vai comigo, Senhor. Senhor, dirige esse carro, conduz esse carro. O que a gente pede para Deus dirigir o carro se eu sou motorista habilitado? Dependência de Deus. Dependência. Só que às vezes nós estamos tomando decisões nas nossas vidas sem falar com Deus. Nós estamos comprando, nós estamos vendendo, nós estamos casando, nós estamos fazendo muitas coisas que nós deveríamos falar com Deus e não estamos falando. E esse não falar com Deus, esse tirar de Deus essa forma de nos conduzir, tá ruim. Igual aconteceu com o filho pródigo, que ele tirou a dependência dele da mão do pai. Ele achou que ele estava bem. Durou pouco. Logo ele estava querendo comer, né? Vida de porcos. Então nós temos que prestar atenção para que a nossa inteligência, a nossa sabedoria, né, não nos tire, né, da presença de Deus, ou então faça-nos tirar, faça assim, oh, pode dar o governo da minha vida aí que eu vou resolver, eu dou conta. Não dá não, irmão. Nenhum de nós damos conta de resolver as nossas situações se não estiver na presença de Deus. Se nós não colocarmos diante de Deus, se nós não falarmos com Deus o que precisa. Às vezes nós sabemos que tem pessoas que levantam, entregam seu dia, colocam seu dia na presença de Deus. Mas será que você está orando ali, ou que você vai tomar sua refeição? Será que você agradece a Deus por aquele prato de comida? Você agradece a Deus pela roupa? Você agradece a Deus pelo seu salário no final do mês? Tem pessoas que recebem e falam assim, mas não deu para nada, já acabou. Agradeceu?
Falou com Deus antes de ir lá e sacar, antes de pegar, antes de começar a pagar as contas? Você pelo menos falou com Deus? O Senhor, obrigado. Porque tem pessoa que nem o salário tem. Ser grato. Isso traz sobre nós a virtude de Deus. Porque quando é eu que governo, eu que administro, eu que dirijo, ou eu tentar, né, proteger a minha vida, vai dar ruim. Eu não sou capacitado. Porque Deus, pela onisciência dele, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Quando você se coloca diante dele, ele pode colocar um impedimento aqui para você não sair, para você não fazer determinadas coisas. Agora, quando você não pede conselho, você simplesmente vai e faz. E aí, às vezes, você não é livrado lá na frente. Porque eu creio muito na palavra de Deus. Eu e a pastora, a gente vive um tipo de vida que às vezes a gente está preparado para sair, preparado para uma viagem, preparado para fazer isso. Aí aparece qualquer situação, só que assim, tudo na presença de Deus. Aí aparece uma situação, ela fala assim, desfaz as malas, vamos deitar, vamos dormir. Ninguém burra, ninguém chora. E às vezes você depois fica sabendo, ó, aconteceu isso. Ó, deu isso de errado. Eu me lembro um dia, irmãos, que eu fui para o Paraguai, acho que era eu e mais 3 pessoas, nós estávamos numa Paraty. E eu não estava como eu estou hoje na presença de Deus. Eu conhecia Deus, tinha Deus na minha vida, mas não era essa unção, não era essa presença de Deus na minha vida. Mas eu viajava, tudo que eu ia fazer, eu falava com Deus. E nós já vindo de lá para cá, divisa de São Paulo com Minas, não lembro o nome da cidade, tinha um pedágio. Agora que nós acabamos de passar o pedágio, a Polícia Federal nos parou. E vindo do Paraguai, você traz um amba, né? Traz uma tranqueira danada. Parou e o que vocês têm aí? Tem isso, isso e isso. E tira isso, e tira aquilo. E tira isso, e tira aquilo. Um começou a ficar nervoso, eu cenei, falei, fica calmo. E tô ali falando com Deus, conversando, ele, o que é isso? Olhou o pneu, esvaziava o pneu, cheirão procurando droga. Mas não tinha, só tinha um bambinha lá, trem comum. E, assim, escolheu uns 10 minutos ali embaçando com a gente. E o interessante, eu não lembro o carro hoje, mas assim, nós vinha atrás de um carro, o carro passou pelo pedágio, nós passou, passou, o carro continuou e nós fomos parados. Aí, esses 10 minutos estavam ali, de repente chamaram eles no rádio, chamou e eles são doidos. Aí nós guardamos toda a bagagem ali, né, de novo, que tira tudo de dentro do carro, tentou arrumar lá, organizou, entrou no carro, nós andamos aproximadamente 1 quilômetro à frente, o carro que estava na nossa frente estava batido. Um acidente feio, com vítimas, ou seja, provavelmente nós estaríamos ali. Às vezes nós questionamos, né, a situação de ter sido parado, ter sido fiscalizado, e às vezes não entendemos que pode ser um livramento ali na frente. Mas isso acontece quando a gente está na direção de Deus, quando a gente coloca as situações na vida de Deus. Quando a gente coloca a nossa vida na presença de Deus, às vezes nós vamos passar por situações que para nós é frustrante, igual assim, você está sendo impedido de realizar aquele seu desejo, aquele sonho, aquela viagem, aquilo, e às vezes você, não vou. Mas você fica ali chateado. E às vezes você não consegue entender e compreender que é a mão de Deus sobre você. Porque quando nós, irmão, é público e notório, assim, é visível. Quando você se coloca na dependência de Deus, você nem burra quando acontecem essas coisinhas. Geralmente fala assim, eu não queria tanto, tanto. O janeiro já está acabando, hoje é 19, né? Falta aí 11 dias para acabar, o 12. A pastora achou que ela ia para a praia em janeiro. Aí eu peguei o dinheiro, gastei com outra coisa, ela continua sorrindo aí, ó. Não brigou, não falou nada. Então a gente tem que entender os propósitos de Deus, e às vezes nós não entendemos, nós não permitimos que Deus governe a nossa vida. Então o que eu estou falando aqui? Do governo de Deus, né? O mais novo não quis, né, estar no governo de Deus. Pai, né? Entendeu? Não quis que o pai falasse, não quis que o pai corrigisse, não quis que o pai educasse.
Porque muitos de nós, irmão, às vezes nós saímos da casa do Pai, nós saímos da presença de Deus, porque na casa do Pai geralmente tem lei, na casa do Pai tem horário, na casa do Pai tem compromisso, na casa do Pai tem que ser obediente. Tem que ser. Então, às vezes, nós temos dificuldade em permanecer na igreja, dificuldade em permanecer na presença de Deus, porque às vezes nós somos questionados, nós somos confrontados pela palavra. Eu sou confrontado diretamente pela palavra de Deus quase todas as vezes. Só porque, às vezes, eu quero, né? Tipo assim, hoje eu vou fazer isso e isso. Não dá certo. Eu tinha programado algumas coisinhas para me fazer durante essa semana, não fiz nada. Eu fiz alguma coisa segunda-feira à tarde, aí choveu terça, quarta, e eu falei, ô glória, sabe? Por quê? É Deus quem dirige a gente, é Deus quem conduz. E quando eu me coloco diante, né, da presença de Deus, quando eu não coloco Deus em segundo plano, que às vezes, não, eu vou resolver isso aqui, depois eu vejo com Deus. Não, irmão, Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você for fazer, ora, fala com Deus, apresenta a Deus, pede a Deus direção, insiste, faz igual o Gideão, entendeu? O senhor está querendo fazer isso, aí ele pode ir, você vê, senhor? Não, mas me responde de novo. Pede confirmação, para não errar. Porque os nossos erros, irmãos, têm consequência. Tudo que nós fazemos tem consequência. Às vezes nós não observamos, né? Então, ou seja, não tira as decisões da sua vida do controle de Deus, não. Não decida você mesmo, não. O filho mais moço, né, ele cansou. Obviamente, ele queria viver no mundo, ele queria uma aventura, ele cansou de estar na casa do pai. E aí, o que ele faz, né? Ele vai para outras terras, viver a aventura. E às vezes nós vemos algumas coisas desse sentido, desse formato acontecendo dentro da igreja. E a gente fica preocupado, porque às vezes nós vemos pessoas dentro da igreja cansados da igreja, cansados do culto. Nossa, mas que palavra enjoada. Nossa, mas que louvor. Tem pessoas que querem, né? Esquecem um entretenimento dentro da igreja. Mas igreja, irmão, não é lugar de entretenimento. Igreja é lugar de confronto. É lugar de palavra. É lugar de aprendizado. Aqui é um lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus, onde nós aprendemos o que Deus quer de nós. Só que tem hora que a gente olha, que a gente vê que alguns cristãos parece que estão perdendo a alegria de estar na casa do Senhor. E quando nós perdemos essa alegria, quando nós começamos a exigir coisas de Deus, aí me leva lá em Êxodo, quando os hebreus saíram ali do Egito, todo dia, eles tinham maná. Todo dia, colhia maná, comia. Não podia colher nem para outro dia, só sexta-feira que colhia passava. Todo dia Deus mandava o maná. Ou seja, estavam vivendo na dependência e na direção de Deus. Aí foi lá em Moisés e reclamou, né? Eu já estou cansado de maná. Eu já estou cansado de louvor e Bíblia. Estou cansado de harpa e Bíblia, né? Aí foi lá e reclamou. O que vocês querem? Nós queremos carne. Quando eu vejo, irmãos, pessoas cansadas de ouvir palavra, e de ouvir louvores de Deus, principalmente louvores de harpa, eu sinto que essas pessoas estão querendo carne. E quando nós pendemos para a carne, quando nós começamos a pedir carne, nós começamos a procurar. Carne, quando eu digo carne, eu estou falando que nós procuramos além da igreja. Quando eu começo a deixar coisas entrar na minha vida, quando eu começo a deixar coisas entrar dentro da minha casa, quando aquele louvor que a gente coloca ali, aquele louvor assim, mais antigo, mais simples, não está nos alimentando. Quando nós lemos a palavra de Deus, não estou me sentindo alimentado. É porque eu estou indo para a carne. É porque eu estou querendo viver na carne. É porque eu estou querendo um entretenimento, algo que me traga uma satisfação. Só que eu não entendo, eu não compreendo que essa satisfação, essa plenitude, eu só tenho na presença de Deus. Eu não tenho ela em outro lugar. Eu posso buscar em qualquer lugar que for, que eu não vou ter, irmãos.
Não vou ter. Esse que vos fala aqui, ó, ele já experimentou quase tudo, só não experimentei drogas ilícitas. Já viajei, já festei, já fiz. Nada preencheu o meu vazio. Nada preencheu o meu coração. Eu sempre estava esperando algo a mais. Eu sempre precisava de algo a mais. Eu sempre tinha que buscar um renovo, buscar algo diferente. Por quê? Porque eu não tinha Deus. E às vezes a gente vê pessoas que estão procurando isso. E isso me preocupa, porque eu sei aonde vai dar. Eu já estive lá. Eu já fui lá. Eu sei que não é agradável. Eu sei que é você se distanciar da presença de Deus. E às vezes nós pagamos preço. Quando nós buscamos coisas fora da casa de Deus, quando nós buscamos coisas que não estão na palavra de Deus, nós pagamos preço, irmãos. Porque aqui é interessante que a gente vê que quando o filho pródigo cai em si, né, que ele fala, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Eu saí da dependência do meu Deus, eu saí da dependência do meu pai. Não, eu vou voltar do meu pai. Ou seja, nesse momento em que ele caiu em si, ele se arrependeu. E ele começa a voltar para a casa do pai. Até então, preocupado como seria a recepção, mas ele volta. E aí, quando ele chega a uma certa distância, quem vê primeiro não é ele que vê o pai, é o pai que vê ele. Que foi o que eu li aqui, o pai já corre, abraça ele e beija. Quando o pai corre, abraça e beija, o pai já perdoou o pecado. O pai já perdoou o meu erro. O pai já perdoou. Mas aí, quando fala em perdão, eu vou lá para Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu um pecado, foi questionado. Na hora que ele foi questionado, ele se arrependeu. Pequei contra o Senhor. E ele fala aí no Salmo 51, o clamor dele foi, Senhor, não me tires, não retires de mim o teu Santo Espírito. A preocupação dele. Pequei. E o Senhor fala através de Natan para ele, o seu pecado foi perdoado. Mas a espada não se apartará da sua casa. Então, quando eu falo do sair da presença de Deus, eu falo da pessoa às vezes buscar algo lá fora que não está na palavra de Deus, é porque tem consequência. O perdão de Deus é imediato. A hora que você arrepende, Deus já te perdoou. Mas a consequência, Deus não nos libera. E às vezes nós não pensamos nessa consequência, nós continuamos caminhando, fazendo coisa errada, esquecemos a consequência. E a consequência, quando ela vem, dói, irmãos. Nós temos que abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para poder entender que nós não podemos viver fora da casa do Pai. Nós não podemos viver fora do governo do Pai. Quem governa a nossa vida, quem governa a nossa casa é Deus. Quem conduz a nossa casa, quem continua direcionando-nos é Deus. Que às vezes nós queremos resolver, não, eu vou resolver, não, a palavra de Deus fala para nós. Em Zacarias 4:6, quando Zorobabel, que voltou para reconstruir o templo, voltou do cativeiro, ele estava ali pelejando para construir o templo e o povo arrumando um problema danado para ele, não queria permitir, não tinha dinheiro, não tinha ouro. O Senhor manda o Zacarias falar para Zorobabel, que ele veio para reconstruir o templo. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Que às vezes nós não estamos, eu não estou dando, irmão, pelo Espírito de Deus, não é por força. Aí com uma situação lá que o senhor não sabe, pelo Espírito Santo de Deus você vai vencer, irmãos. A nossa luta não é eu quem venço, não é você quem vence, é Jesus, já venceu na cruz por nós. Basta nós tomarmos posse. Tomarmos posse. Ele já venceu por cada um de nós. Amém? Que às vezes, irmão, nós temos uma dificuldade. Falando de perdão, né? Deus perdoa, embora você possa ter a consequência daquilo que você fez, mas às vezes nós cristãos, nós temos dificuldade em perdoar o nosso próximo.
Nós temos dificuldade em abrir o coração para o nosso próximo. Nós temos dificuldade em ter aceitação pelo nosso próximo. Eu acho interessante que a palavra de Deus, ela nos traz advertência que às vezes tem pessoas que passam por alguma situação e vai pagar um preço, como foi ali, né, Davi. Aí a gente questiona, tipo assim, mas o pecado dele não foi perdoado, o pecado foi, mas a consequência ficou. Por que a consequência fica? Eu quero fazer uma ilustração rapidinha para os irmãos. Suponhamos que esse que vos fala, pastor Bel, suponhamos que eu contraí uma dívida, fiz umas compras por aí e estou devendo. Em nome de Jesus, eu não tenho, em nome de Jesus não vou ter dívida não, tá, irmãos? Aí eu fiz uma compra e estou devendo, atrasou. Aí a pessoa foi lá na minha porta, bateu para cobrar, e eu sortei a mão nele. Ele foi lá na minha porta me amolar, não queria pagar, bati nele. Aí vim, me confessei com os irmãos, pedi perdão, paguei a dívida, me confessei, né, com Deus, Deus me perdoa, que eu me confessei, arrependi. Com os irmãos está tudo normal. Por que não está normal? Consequência, houve uma quebra de confiança. Quebra de confiança significa consequência. Porque às vezes nós não entendemos isso. Entendeu? Tipo assim, mas Deus já perdoou, mas os irmãos confiam em mim? Não, não confia. Vai demorar para me adquirir novamente essa confiança. Então nós temos que entender isso, que às vezes assim, a pessoa fala assim, mas eu me debrucei, eu chorei, eu falei com Deus, eu não vou fazer isso mais, e Deus me perdoou. Deus te perdoou, irmão, mas o ser humano tem a consequência. A consequência é o quê? A quebra da confiança. A quebra da confiança. Por isso que eu falo, a gente tem que pensar 10, 20, 30 vezes antes de fazer algo que possa, principalmente, machucar o seu próximo, ferir o seu próximo. Ou, principalmente, que possa envergonhar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque tem consequência. Por mais que fale assim, não, eu fui perdoado, foi, mas a consequência ela vem. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, irmãos, pela igreja. Eu quero pedir aos irmãos que se não precisa expor nem nada, mas assim, se tiver, irmãos, alguma coisa no coração, no sentido de rivalidade, rivalidade no lar, rivalidade no trabalho, rivalidade entre marido com a esposa, filhos, estão tendo discussão, coloca agora na presença de Deus para ser quebrado, para ser destruído. Se tem alguma falta de aceitação com o irmão da igreja, coloca agora na presença de Deus. Pede para Deus tirar do coração. Porque entre nós não pode haver nenhuma raiz de amargura, nenhum sentimento contrário ao amor de Deus sobre o próximo. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, eu quero apresentar, Pai, colocando diante de Ti as nossas vidas, Pai, a vida de cada um presente aqui nesta igreja hoje, Pai. Pai, eu quero pedir a Ti, meu Deus Todo-Poderoso, que a Tua potente mão esteja sobre a vida de cada um, Pai, sobre o coração, sobre a mente, Pai. Pai, que o Senhor vai nesse instante, Pai, em nome de Jesus, limpando, Pai, limpando os corações, Pai, limpando a vida, Pai, tirando todo o empecilho, Pai, tirando todo o entrave, Pai, tirando todo o levante, Pai. Pai, tudo que foi feito, falado ou projetado negativamente contra os lares, contra a família, Pai, contra os irmãos, Pai,
Pai, contra pai e filhos, Pai, contra marido e esposa, Pai, que esteja agora sendo cancelado, que esteja agora sendo repreendido em nome de Jesus. Pai, que a tua poderosa mão, Pai, vai tirando, vai arrancando, Pai, vai desraigando, Pai, toda influência negativa, Pai, todo mal, Pai, todo empecilho, Pai, todo levante, Pai, toda fúria, Pai, todo laço, Pai, todo embaraço, toda discussão, Pai, toda desavença, Pai, seja agora arrancado, Pai, toda mentira, toda fofoca, Pai, toda ira, Pai, seja agora cancelada, seja agora quebrada em nome de Jesus. Pai, que haja amor, Pai, que haja unidade, Pai, que haja compreensão entre lares, entre família, entre os irmãos, Pai, que haja união, Senhor, que haja dedicação um ao outro, Pai, que nós possamos nos colocar diante do Senhor, Pai, como verdadeiros cristãos, um coração aberto, Pai, um coração limpo, um coração contrito, Pai, na presença do Senhor para fazer a vontade do Senhor, Pai, que nós possamos viver em obediência à Tua palavra, que nós jamais, Pai, jamais possamos, Pai, pegar o governo de nossas vidas, Pai, porque pertence ao Senhor. Nós queremos ser conduzidos, governados, direcionados pelo Senhor, Papai. Continua, Pai, a guiar as nossas vidas, continua a guiar os nossos lares, continua a guiar a nossa mente, o nosso coração. Pai, cuida das nossas finanças, cuida da nossa saúde, cuida dos nossos bens, Pai, cuida de cada um de nós, Pai. Pai, que o nosso espiritual permaneça firme na presença do Senhor, que nós possamos permanecer em dedicação, em amor, em compreensão ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Pai, cada vez mais guiar as nossas vidas, guiar os nossos passos, nos fortalecendo e nos fazendo cada vez mais, Senhor, servos perseverantes, servos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, Pai, que seja revogado, que seja repreendido, cancelado, Pai, toda rixa, toda rivalidade, Pai, todo empurramento, Pai, todo nervosismo, Pai, toda palavra de maldição, toda palavra torpe, toda palavra que não vem do Senhor, seja agora repreendido, cancelado, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus, aleluia, aleluia, amém, Jesus, glória a Deus. Tem alguns empecilhos, irmãos, que só é resolvido com oração. E se é oração, vamos orar. Vamos colocar na presença de Deus, vamos colocar na mão de Deus, que vai se resolver. Eu tenho fé que vai se resolver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, aula de teologia. Quem não está vindo na aula, assista lá no YouTube, lá, viu? Eu acho que eu coloquei no grupo o link. Assistam a aula lá, irmãos. No YouTube, na página Del Carreiro, tem a maioria dessas ministrações que são feitas aqui pelos irmãos. Só quando dá algum problema ali no som, não grava, aí não tem como, mas a maioria delas estão lá. Então os irmãos, quando às vezes não estiver fazendo nada, faça nada lá, ouvindo a ministração, né? Para ter direção da palavra de Deus. Del Carreiro, no YouTube, amém? Vamos para casa em nome de Jesus? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai querido, nós queremos te agradecer, papai. Agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua casa mais uma vez, pai, para glorificar, para honrar o teu nome, Pai, para trazer o nosso culto até o Senhor, Pai. Pai, nós queremos te pedir, papai querido, maravilhoso Deus, que o Senhor continue nos guiando, nos direcionando, nos fortalecendo, que o Senhor continue fazendo de nós servos perseverantes. Pai, eu quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, papai, a tua poderosa mão esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada, que seja agora alcançados pelo Senhor, papai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que a mão do Senhor esteja nos alcançando, Pai, esteja nos abençoando, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus é que eu te peço, Pai, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de restauramento, Pai, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quantos creem, digam amém.